Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa da semana fala sobre a soberania dos microestados. Atualmente, 24 países são classificados nessa categoria em todo o mundo. Eles são soberanos, mas possuem fortes vínculos com outros estados, principalmente nas questões econômicas e de segurança nacional. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre o assunto é a mestre em Direito Público, Beatriz Bastide Horbach, e o especialista em Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienick. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa da semana, eu convido o amigo da TV Justiça a conhecer um pouco mais sobre os microestados europeus. Os microestados são países com população, territórios e recursos naturais escassos. Geralmente, os países vizinhos, com os quais eles têm um vínculo histórico e cultural, dão suporte de diversas formas. A Europa tem 6 microestados: Mônaco, Andorra, Liechtenstein, Malta, Vaticano e San Marino. O microestado de Mônaco recebe apoio francês em várias áreas essenciais à sua soberania, como em assuntos ligados à defesa nacional, já que não possui marinha nem aeronáutica. Andorra é o único país a adotar o catalão como língua oficial e também conta com auxílio francês. Liechtenstein é um microestado localizado nos Alpes, entre a Suíça e a Áustria. E a legislação é voltada tanto para os tribunais suíços quanto austríacos. Os microestados de San Marino, Vaticano e Malta encontram-se cercados por solo italiano. San Marino é o mais antigo estado soberano que se tem registro na história. O Vaticano é considerado o menor país do planeta e é um dos pontos mais visitados do mundo. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a ambos pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre este tema. Assim, fazendo uma observação também, nós na reportagem abordamos especificamente os casos europeus, mas na verdade existem outros microestados espalhados pelo planeta. Mas eu insisto na pergunta, o que faz com que eles existam? São questões culturais, geográficas? A principal razão para a existência de um microestado? Cada microestado, ela tem algum fator que o levou à sua constituição. Em alguns casos é geográfico, ou seja, pequenas ilhas, que aí o tamanho do estado é dado pelo tamanho da ilha. Nós temos em outros casos, como nos citados na matéria nos europeus, que muitas vezes tem fatores históricos. Nós vemos, por exemplo, que são o desenvolvimento estatal europeu surgiu da formação de cidades, de núcleos menores, de povoados, e esses povoados, alguns povoados, eles se foram aglutinando e formando estados nacionais maiores. Nós vemos isso, por exemplo, muito na Espanha, na Itália. Entretanto, teve alguns povoados que eles conseguiram manter as suas características e em função disso, terminaram se constituindo como microestados, estados muito pequenos. Eu diria que tem 2 grandes momentos de formação dos microestados. Eu, assim, uma análise minha própria. Eu noto que tem esses estados europeus que geralmente se formaram a partir, são pequenos territórios que foram, de alguma forma, se mantendo independentes ao longo da história, ou por alguma dinastia, e que foram preservando esse caráter, como Andorra, Mônaco. E também tem uma segunda grande leva de surgimento de microestados que se dá ali naquele processo de descolonização da década de 60, 70, que então, principalmente novos países no Pacífico, pequenas ilhotas, são formadas nesse momento. E eu acho que essa diferenciação também é bem importante para ver o grau de independência efetiva que tem esses países, de quem eles têm precisam ter certa conexão para sobreviver. Então, eu notaria que tem esses 2 principais momentos. E esses 2 também, principais momentos de surgimento e de existência de microestados, eu acho que também tem relação com as discussões que nós já tivemos até agora sobre a legitimidade da soberania desses países. Eu acho interessante essa perspectiva, uma perspectiva histórica que às vezes nós conseguimos fazer um recorte aqui no programa, justamente porque, embora o programa se chame Direitos Sem Fronteiras, mas há tantas relações históricas que nós percebemos, e foi feita a citação em relação, por exemplo, a Mônaco e a questão de dinastias. Quando nós vemos justamente o recorte da própria Europa ao longo da história, é muito comum nós vermos repartições que são feitas exatamente porque existia a necessidade, muitas vezes, por exemplo, de se adequar a um determinado principado,
estado, um determinado reino, as próprias questões de política características da monarquia em determinada época, no caso especificamente aqui dos Estados europeus. Isso ainda é uma herança, portanto, que nós temos daqueles períodos. Exato. E na Europa há vários exemplos como esse, exemplos bastante interessantes. Nós temos, por exemplo, o caso de Andorra. Andorra, desde o século XIII, é governada por é uma diarquia, então ele tem o copríncipe catalão e o outro coprincipado é francês, que hoje quem ocupa essa posição é o presidente da República Francesa. Então já começa por si só um exemplo interessante de um caso que um governo, na verdade quem elege aquele governo são os cidadãos franceses. No momento que elegem o seu presidente, automaticamente esse presidente se transforma no copríncipe de Andorra. E também algumas outras questões que eu acho interessante nesses microestados, como o fato de que muitos deles, a maioria da população, às vezes nem a metade da população é de nacionais. Andorra mesmo tem nem 40% da sua população é de Andorra, efetivamente. Eu gostaria de voltar, inclusive, nessa questão específica, mas antes, uma pergunta que eu gostaria de fazer, e que é uma pergunta que pode até soar estranha, talvez, para o telespectador, mas que é um exemplo que foi citado e que ele é real. Por exemplo, Vanuatu tem o mesmo status, digamos, jurídico institucional que os Estados Unidos. São nações, são estados. Exatamente. Em matéria de direito internacional, formalmente, qualquer estado, ele é um sujeito de direito internacional, e todos os sujeitos de direito internacional, em princípio, têm os mesmos deveres e as mesmas prerrogativas. Então, o tamanho pode influenciar informalmente, em aspectos de poderio econômico, militar, mas formalmente, por exemplo, quando ele é aceito na comunidade das nações, e quando há, por exemplo, um colegiado de votação que precisa de unanimidade, por exemplo, tanto os votos do microestado como dos estados, às vezes que são chamados continentais, têm o mesmo peso. Ao longo da história do direito internacional, nós temos, por exemplo, o exemplo de Liechtenstein, que em 1920 teve seu pedido de ingresso na Liga das Nações negado. E então ele foi negado, principalmente, foi admitido então que Liechtenstein era um Estado soberano, mas se contestou até que ponto essa soberania era efetiva. Alguns diziam que seria apenas uma espécie de um cantão suíço com algumas prerrogativas, que não seria realmente um país. E essa negativa que Liechtenstein teve acabou afetando também o pedido de ingresso que vinha ser protocolado por San Marino e por Mônaco. Então, essas discussões acabaram se repetindo também na ONU, principalmente na década de 60. Na década de 60, nesse processo de descolonização, todos esses debates sobre a questão do um país, um voto, na questão da representação da ONU, voltou e foi novamente discutido. Em 1960, a resolução da Assembleia Geral da ONU chegou a declarar, consignar, então, que o tamanho de um território não deveria ser impeditivo para que esse território fosse independente e soberano. Isso é considerado por muitos até um dos principais momentos de autorizações para que esses países pudessem vir a participar mais de questões internacionais, da comunidade internacional. Participam hoje, efetivamente? A doutora levantou uma questão que é importante e interessante. Não existe um cartório no qual eu vou lá registrar, não, olha, eu tenho um país aqui para registrar. Ou seja, funciona muito com base no reconhecimento internacional. Um Estado, de certa forma, ele precisa ter algumas características. Ele precisa ter uma população, precisa ter um território delimitado e precisa ter uma autogestão, uma independência em relação aos outros. E funciona principalmente a partir do reconhecimento que os terceiros fazem em relação a que aquilo de fato é um país. Se os outros estados reconhecem aquilo como um país, por mais que seja do tamanho de um quarteirão, aquilo termina se transformando num estado. Pode ter lugares com um espaço geográfico maior, com autogoverno e tal, mas que não são reconhecidos pelas outras nações como um estado, e isso termina fazendo com que aquilo termine não se tornando um estado. É um conceito, são conceitos muitas vezes que a doutrina desenvolve, mas que são analisados pontualmente, principalmente levando em consideração os interesses das nações envolvidas. Então, por exemplo, pode ter casos no qual seja interessante reconhecer determinado Estado e outros casos no qual não seja. Hoje, por exemplo, nós temos algumas situações, talvez o mais famoso, que esteja mais na mídia atualmente, que seja o caso, por exemplo, do Estado Islâmico,
no qual o Estado Islâmico hoje domina um território mais ou menos do tamanho da Itália. Eles têm um certo grau de organização, até onde que se sabe pelos meios de comunicação, mas não tem nenhuma nação da sociedade internacional que reconheça aquilo como Estado. E nós temos, por exemplo, países como a Santa Sé, Mônaco e Liechtenstein, que são muito menores, têm uma estrutura muito menor e, contudo, são reconhecidos. Voltando um pouco à questão da ONU, da aceitação pelos demais países. Um dos pontos principais, mais discutidos, então, era no momento que um país vira membro da ONU, tem algumas obrigações que precisa responder para aquelas obrigações. Não só financeiras, mas também tem a questão de lutar em prol da segurança e da paz mundial, e inclui envio de ajuda humanitária, tropas de paz. Isso foi um ponto bastante complicado, como esses países poderiam efetivamente ajudar ao se tornarem membros das Nações Unidas. Existe alguma relação entre vamos chamar, comunidade que tenha se tornado um Estado e com o conceito de nação? O fato de um determinado grupo humano se ver como uma nação, isso também funciona como pré-requisito ou não necessariamente, mesmo nessas comunidades que são reconhecidas como estados pequenos, microestados? Existe alguma relação nesse sentido? O conceito de nação envolve justamente laços culturais, afetivos, são características, né, que levam à constituição dessa nação. Nós podemos ter, o Brasil, por exemplo, inicialmente, ele era... estou falando na época da independência, ele era um Estado, mas ainda não era uma nação. A nação brasileira foi formada posteriormente, porque, por exemplo, os gaúchos não tinham vínculos culturais, muitas vezes, com o pessoal do Nordeste. E aí foi se formando essa cultura brasileira que terminou formando também a nação brasileira. Muitas vezes, e principalmente nos microestados, os aspectos culturais, nacionais, nesse sentido, são os que terminam permitindo que eles preservem essa nacionalidade que muitas vezes não tiveram, se é que não conseguiram manter durante muito tempo. Eu vou citar, por exemplo, um caso, aqui não é de um microestado, mas que eu acho que vai servir para exemplificar. A nação polonesa. A Polônia, ela tem como uma das suas características o forte catolicismo. Isso permitiu que as invasões, por exemplo, dos russos ortodoxos, dos alemães protestantes, que sistematicamente ocupavam o território polonês, isso fez com que os poloneses não perdessem sua identidade. Ou seja, a questão aqui fundamental seria essa questão de identidade. Então, por exemplo, mesmo que eles tivessem territórios ocupados, eles tinham uma identidade comum, nesse caso muito vinculado ao catolicismo. E isso fez que num momento posterior, talvez passados muitos anos, eles lembrassem dessa identidade inicial. Os estados podem até, no caso do nosso programa de hoje, ser micro, mas as perguntas são várias, são grandes. Daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Nós estamos conversando hoje aqui nos estúdios da TV Justiça a respeito da soberania dos microestados. É o nosso tema da semana para você, amigo da TV Justiça. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa para esta semana sobre a soberania dos microestados. E aí eu já vou direto exatamente nessa retomada do nosso tema com relação à questão da palavra exatamente soberania. Um microestado, ele tem uma soberania plena ou há limitações? A soberania, ele é um conceito que implica dois fatores. Um é a autodeterminação, ou seja, poder se autogerir, autoadministrar, e um aspecto externo, ou seja, de independência em relação a terceiros. Quando se tem um Estado que é muito pequeno, os aspectos, por exemplo, de defesa, principalmente de questões econômicas, precisam de auxílio externo. Não tem como fugir disso. Dificilmente um microestado conseguiria produzir tudo o que produz, tudo o que precisa para poder consumir, e também não teria condições, eventualmente, se um Estado maior viesse a fazer algum tipo de agressão contra ele. Então, a permeabilidade nesses estados, ou seja, as relações internacionais deles costumam ser muito mais extensas
que em países considerados eventualmente continentais, que eles teriam como se voltar para dentro dos próprios países e tentar resolver as coisas de maneira interna. Exato, é uma soberania diferenciada. É preciso pensar que esses microestados são realmente pequenos territórios e é bom pensar na prática, no dia a dia. Eles precisam de tudo, energia elétrica muitas vezes, alimentação de fora. Já é comum em todas as áreas do dia a dia desses países que eles busquem o apoio externo. E aí acaba também afetando numa outra questão, que é a parte da jurisdição. Muitos desses países também buscam, para auxílio do seu poder judiciário, das suas instâncias superiores, o auxílio de países com os quais mantém alguma relação histórica ou de vizinhança. Temos o caso, por exemplo, de Mônaco, que tem 2 km², é o segundo menor país do mundo, que a sua Corte Suprema acaba tendo participação muitas vezes de juristas, professores franceses, que são convidados a trabalhar lá por um determinado período. Essa é uma questão interessante, mas no caso eles participam, por exemplo, numa questão de magistratura, que já é uma função específica em que se pode dizer o direito a uma jurisdição. Esse magistrado que seja eventualmente convidado, se eu entendi corretamente, ele tem essa jurisdição, ele tem o poder de dizer o direito? Sim, eles assumem como se fossem juízes normais, né? Como a gente tem, eu acho que para a gente é um pouco difícil pensar nisso. Por isso que eu comecei comentando, é bom pensar na prática, falta todos os tipos de recursos humanos, recursos naturais. Então, em todos os aspectos, eles precisam buscar alguma ajuda. No caso de Mônaco, sim, são 5 juízes que acabam sendo indicados pelo príncipe, mas que, na prática, acabam sendo professores e juristas franceses. O mesmo acontece em Andorra, que dos 4 membros do tribunal, 2 podem ser indicados por cada copríncipe. Então, geralmente, o presidente da República Francesa indica algum jurista também local. E até Liechtenstein, no início da década do século XIX, ainda tinha um acordo com a Suíça e com a Áustria para que a instância superior, os seus processos da instância superior fossem julgados nas instâncias superiores desses 2 países. Eles não tinham, o processo chegava a um determinado nível, era mandado para esses 2 países. Mas eu pergunto como seria, nesse caso, comparativamente, a situação da Santa Sé. Porque no caso de Liechtenstein ou mesmo de Mônaco, eu posso até simpatizar com Mônaco aqui, de repente, alguma coisa nesse sentido. Mas, no caso da Santa Sé, a autoridade do Papa, ela também é reconhecida com relação, não vou dizer a toda a cristandade, como era a referência que se fazia até a Idade Média, mas pelo menos com toda a população católica apostólica romana. Isso gera alguma característica específica em relação à Santa Sé? Eu diria que, na prática, mencionar o Vaticano como microestado precisa ter algumas cautelas em relação a isso, né? Porque é bem peculiar. De acordo com a atual lei fundamental do Vaticano, que é de 2001, que foi otorgada pelo Papa João Paulo II, o Papa é o poder máximo, é o soberano máximo dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, isso por si só já é uma característica bastante peculiar no momento que se compara esse país com os outros. Cada microestado tem uma história que precisa ser conhecida para entender como é que ele chegou a essa condição. No caso, por exemplo, da Santa Sé, nós tivemos, por exemplo, que os estados pontifícios, a Igreja Católica, ela dominou toda aquela faixa central da Itália durante muitos anos. E nós tínhamos estados, por exemplo, como Piemonte ao norte, nós tínhamos o Reino da Sicília, Reino de Nápoles ao sul, e isso depois, lá no século XIX, começou um processo de formação, de unificação italiana, até 1860 houve uma primeira unificação italiana, na qual ficou tudo unificado, e aqueles estados pontifícios no meio, dividindo, era um estado descontínuo. E aí, em 1870, é que o rei Vítor Emanuel II, que ele liderava a parte de Piemonte, ele terminou ocupando o território da faixa central, inclusive ocupando Roma, e com isso terminou de fazer a unificação italiana. Isso criou um constrangimento muito grande em relação aos papas, e só em 1930, com o Tratado de Latrão, é que se reconheceu novamente
a Itália principalmente, né, reconheceu novamente a categoria de sujeito internacional para a Santa Sé, permitindo também que o resto da comunidade internacional fizesse esse reconhecimento. Temos a situação também, Taiwan não é um microestado. Ou seria um microestado também, né, dependendo da concepção? Que eu já estou fazendo a referência justamente a um outro caso que envolve a República Popular da China. Esse seria um microestado também, mas que no caso, pelas questões geopolíticas, ele já obtém um apoio para que garanta a sua existência diferente do Tibete. É uma questão um pouco complicada também, de certa forma. Exatamente. Por exemplo, o Taiwan, tecnicamente, assim, doutrinariamente falando, talvez não se encaixaria como um microestado, mas ele sofre desse mesmo problema. Ele consegue ter relações comerciais com o resto do mundo, abrir representações comerciais, e muitas vezes nem eles também têm interesse de serem considerados também um Estado independente. Tem que ver também se eles teriam esse interesse. Em princípio, não. Eles têm interesse, inclusive, de defender a ideia de uma China única. Mas, se houvesse esse interesse por parte de Taiwan, sem dúvida, o não reconhecimento por parte do Estado continental gigantesco da China dificultaria que o restante dos países possa fazer qualquer movimentação nesse sentido. Eu gostaria de puxar novamente a Santa Sé e a famosa Guarda Suíça. Ela, embora tenha até alguns aspectos operacionais possíveis, mas ainda assim bastante limitado. Ela tem mais um caráter simbólico. É uma questão de segurança, portanto, que é dependente totalmente, no caso especificamente da Itália. Exato. Esse é um exemplo que se repete em outros países. Vários outros países têm acordos, microestados no caso, têm acordos com vizinhos e, em geral, às vezes não tem nem exército próprio. É o caso próprio Liechtenstein, Mônaco, dependem de outros estados para assegurar a sua defesa. Mas a questão da segurança dos microestados, voltando também à ONU, foi um tema que foi bastante discutido também na década de 60. Nesse processo de descolonização, alguns microestados recém-formados começaram a ser automaticamente anexados por outros estados maiores. Então, surgiu essa questão e alguns microestados, Maldivas e outros recém-novos estados, solicitaram que houvesse alguma espécie de proteção especial da ONU à segurança desses microestados. E, na época, foi negado principalmente pelos Estados Unidos e Europa, que entendiam que, se eles estavam lá e eram membros normais, não haveria necessidade de haver uma proteção especial. Mas, de fato, na prática, esses estados são mais vulneráveis e precisam traçar acordos especiais para que se mantenham ativos na política estrangeira. Quem tem direito a voto, considerando-se essa fluidez que existe do ponto de vista da nacionalidade, do indivíduo que mora, por exemplo, em Mônaco? O sistema jurídico deles, desses microestados, ou seja, faz parte da autodeterminação deles. Portanto, cada microestado ele vai terminar definindo quem tem direito a voto, se tem um direito a voto parcial, total. Nós temos aqui a maioria que não são de nacionais nossos, mas se a pessoa eventualmente é habitante daqui por um período X de tempo, ele pode participar das eleições ou de eleições limitadas, pode participar eventualmente para a eleição do bairro dele, mas não pode votar para eleições do microestado como um todo. Então, cada comunidade termina fazendo uma composição, um acordo político para definir essas questões. E dessa forma, conseguem resolver. É interessante, por exemplo, que nessas questões, muitas vezes, que eles cedem para outros estados, é importante notar isso, não é uma imposição do terceiro estado. Aqui foi citado, por exemplo, a questão, por exemplo, de Mônaco, que pode trazer juízes estrangeiros para julgarem lá. Mas veja bem, um convite que o Estado de Mônaco, soberano, independente, diz, olha, eu quero que venham juízes estrangeiros para cá. Eventualmente pode ser ao contrário, chegar e dizer, não quero mais. E eles teriam essa liberdade para isso também. Se fosse uma imposição do Estado estrangeiro, a França chegasse e impusesse isso para Mônaco, aí eles perderiam a independência. Entretanto, se é o contrário, não. Eu, em função dos nossos interesses nacionais, nós cedemos parte da nossa soberania, total ou parcialmente, para outro Estado,
Isso não é ilegítimo, já ocorreu no passado. Bom, isso tem me despertado mais curiosidade, me ocorrem outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Como eu disse, o tema microestados parece que nós teríamos talvez até uma dificuldade em falar a respeito, um tema que poderia talvez ser considerado claro, em princípio talvez por uma certa ideia que as pessoas tenham a respeito quando se fala de Mônaco, principalmente, mas na verdade há complexidades que levam até mesmo a uma questão de reflexão da própria formação política do debate diplomático que existe em torno dos Estados nacionais. Queria agradecer muito a participação de ambos aqui no Direito Sem Fronteiras de hoje, que vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre a soberania dos microestados e quem nos ajudou nessa discussão foi a mestre em Direito Público, Beatriz Bastide Horbach, e o especialista em Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienic. E você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Então basta enviar a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.